O Brasil tem uma série de desafios, a gente está vivendo uma crise sem precedentes, uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral, mas é fato também que existe sim um Brasil que já dá certo. Existe sim um Brasil formado por empreendedores, um Brasil resiliente, um Brasil que tem reconhecimentos e resultados que a gente precisa valorizar, e até por isso que o Brasil continua de alguma forma sobrevivendo a todas essas tempestades. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro, na Goldman Sachs, trabalhei 2 anos no mercado financeiro, mas ali eu percebi o quanto que eu queria sair dessa estrutura tão formal, tão tradicional e já começava a pensar em empreender, Mas eu era muito jovem, não queria fazer isso sozinha, sem tanta formação, e aí tive a grande oportunidade de trabalhar numa ONG com foco em empreendedorismo, que era a Endeavor, E era o início da Endeavor aqui no Brasil, era o início de projetos, que estimulavam o empreendedorismo. Só para te dar um exemplo, nessa época, que foi 2002, a palavra empreendedorismo não existia no dicionário. Você falar de uma ONG que está trabalhando com essa pauta, querendo fomentar a geração de emprego no país, etc., era algo completamente surreal, nesse momento. Mas essa experiência que eu tive na Endeavor foi incrível, porque foi ali que eu realmente vi esse Brasil que dá certo, Então eu consegui, e a minha primeira função na Endeavor era selecionar os empreendedores, era entrevistar os empreendedores que passariam pelo crivo da Endeavor. Então, meu dia a dia era conversar com pessoas incríveis, Era conhecer histórias dessas pessoas que largavam a carreira no mercado corporativo ou resolviam empreender depois de um divórcio, depois de passarem por um problema complexo com a filha de saúde, etc. Então, pessoas que realmente tinham essa pegada da transformação. E aí tinha empreendedores de todos os tipos, empreendedores com foco mais no retorno financeiro, outros empreendedores com foco no retorno social, de deixar um legado, de deixar uma marca. Mas foi uma experiência incrível, porque foi ali, dessa experiência na Endeavor, que eu realmente vi que o Brasil tem uma força muito grande, uma força muito importante que a gente precisa valorizar, que é essa força empreendedora. Depois da Endeavor, eu tive a chance de trabalhar numa outra fundação, que é a Fundação Brava, que é uma fundação que logo no início do seu modelo de atuação já percebeu que para ter impacto, para resolver os problemas complexos do Brasil, a gente tinha que, de alguma forma, estabelecer um diálogo e criar parcerias com o setor público. Então, todo o modelo da Brava sempre foi de trabalhar com projetos junto ao setor público, parceria com prefeituras, governos e próprio governo federal. E essa experiência, eu fiquei 9 anos na Fundação Brava, foi incrível porque eu vi que, apesar de tudo que a gente vê de ruim no jornal, dos escândalos de corrupção, do governo pesado que a gente tem que carregar nas costas, etc., mas eu vi, e uma experiência própria, frequentando diferentes gabinetes e indo para diferentes realidades, eu vi gestores públicos muito comprometidos. Tanto servidores de carreira, servidores concursados que estavam ali há 30 anos fazendo a mesma função, mas muito comprometidos com a sua função, como líderes que foram escolhidos por seus partidos, etc., mas eram gestores públicos muito comprometidos, de fato, em entregarem resultados. Então, me deu uma esperança de falar, não, a gente não é tudo que está perdido, Existem sim pessoas sérias que querem transformar o país e essas pessoas precisam ser de alguma forma valorizadas, Uma das coisas que eu estou fazendo, justamente por acreditar tanto nessa pauta de inovação e no quanto que o governo tem que se abrir, no quanto que o governo tem que dialogar com outros setores da sociedade, é um programa que eu criei já tem 2 anos, que é o Brasil Lab, que é justamente um hub de inovação para estimular essa cultura mais inovadora dentro do setor público brasileiro, E aí, por que setor público? Porque eu, particularmente, tenho uma crença de que a gente não consegue transformar nada no Brasil, a gente não consegue falar de impacto se a gente não falar de governo, Hoje, 40% do PIB vem do governo, todos os equipamentos públicos, quando a gente fala de escolas, quando a gente fala de hospital, mais de 70% da rede é pública. Então, você não consegue transformar nada se você, de alguma forma, não atuar em parceria com o setor público, E não dá para resolver todos os problemas, o setor público ele é muito complexo, A gente precisa investir muito na questão da desburocratização
automatização, né, dos processos do setor público. Então, eu entendo que a tecnologia é sim um aliado muito forte para a gente construir esse governo 2.0, esse governo digital, esse governo mais aberto, ao mesmo tempo mais empático, né? Que a gente precisa para se posicionar aí frente aos desafios do futuro. Esses empreendedores, eles atuam em diferentes áreas, mas eu poderia citar um projeto que eu acho que é muito legal, que é um aplicativo da área de saúde que chama Cuco Health, que basicamente é uma enfermeira digital, né, que monitora pacientes com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. E quanto mais informação esse paciente coloca no aplicativo, né, da hora da tomada do medicamento, se mediu a pressão, se não mediu, etc., mais descontos ele ganha em compras de medicamentos em farmácias e também tratamentos, né, de fisioterapia, entre outros. A tecnologia, ela vem ajudar a você garantir que aquele paciente ele se mantenha fiel ao tratamento, né? Você garante a adesão ao tratamento do começo ao fim, tendo incentivos para esse paciente, e aí você evita que esse paciente seja internado em unidades de tratamento intensivo, tem um custo muito grande para o SUS e para os hospitais, né, de uma reinternação desse paciente, que é um paciente com uma doença crônica, né? Então esse é um aplicativo que foi acelerado pelo Brasil Lab e que agora está sendo implementado em Juiz de Fora. Então, a Prefeitura de Juiz de Fora adotou esse aplicativo como aplicativo oficial. A gente já tem mais de 1.300 downloads e a Prefeitura está monitorando um grupo, principalmente de idosos, que apresentam diabetes, hipertensão, para que esses pacientes sejam monitorados e não sofram, né, de uma possível internação e tenham qualquer complicação ao longo do seu tratamento. Tem um exemplo também super interessante aqui em São Paulo, de uma empreendedora que tem uma casa no Grajaú e que ela trabalha com coleta, né, de reciclagem de lixo numa comunidade que não tem essa prática, que isso não existe, a prefeitura não consegue chegar lá, e ela troca resíduos sólidos, né, garrafas PETs, entre outros, por alimentos. Ela tem um aplicativo, uma plataforma que ela consegue trocar esse lixo por alimentos, né? Então ela tem lá uma tabelinha que ela faz essa troca e ela engaja essa comunidade numa mudança de comportamento. E essas famílias nessa região do Grajaú já conseguiram reduzir até 30% o custo no supermercado por mês, e mudando esse comportamento e entendendo o impacto, né, do lixo, de reciclar o lixo. Então, são ideias relativamente simples, mas que exigem, né, um esforço muito grande e essa colaboração com diferentes atores. Então, esses empreendedores, eles jamais conseguiriam implementar essas soluções sem o apoio do poder público. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir bater do outro lado do balcão e falar, poxa, olha aqui, tem essa ideia, você não quer apostar, pilotar? Que é muito importante que o Brasil seja mais inovador, né? A gente não tenha tanto medo do risco, a gente não tenha tanto medo de errar, a gente consiga, de fato, testar ideias, testar soluções, porque é só assim que a gente vai enfrentar de frente os nossos problemas. É isso, Brasil, a gente vive uma série de problemas, eles estão aí, eles estão postos, as crises todas que a gente está enfrentando, mas toda crise é uma oportunidade também, né? E a gente pode sim trabalhar em agendas positivas, em agendas propositivas na construção de soluções. Quero continuar morando no meu país, quero continuar morando aqui e criando as minhas filhas aqui, então eu espero que a gente encontre soluções para as crises que a gente está vivendo, que a gente encontre soluções para os problemas que de alguma forma a gente criou, né? A gente pactuou de alguns desses valores e de algumas dessas questões que a gente está vivendo hoje. Então, eu acredito muito que a gente tem que resgatar o que a gente tem de bom, né? Para que isso seja a nossa força, para que a gente consiga superar esses desafios.